Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade para os nossos estudos vendo a atividade de português. Na atividade de português, na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre a história do Pinóquio. Estão lembrados? Nós conversamos sobre essa história, essa linda história, e vimos que ela tem vários tipos diferentes, tá? Ela tem várias versões diferentes. Então, dependendo da época que ela foi contada, ou dependendo quem foi que contou ela, cada pessoa coloca a sua própria versão na história, certo? Eu vou ler para vocês o que está escrito lá na página 39 do livrinho de português. A história que você acabou de ouvir é muito antiga. Ela foi escrita há mais de 130 anos pelo escritor italiano Carlo Collodi e fascina leitores de todo o mundo até hoje. Já que estamos falando de tempos antigos, leia o texto a seguir para conhecer um pouco mais sobre a história dos brinquedos. Então vejam bem, gente, a história do Pinóquio, ela é uma história que já foi escrita há 130 anos atrás. Então imaginem por tantas versões diferentes que essa historinha já pode ter passado. Você conhecia uma versão diferente daquela que a tia Dani contou lá no YouTube? Se você conhecia, eu quero saber. Depois você vai me contar tudinho, viu? Tia Dani vai ler para vocês essa atividade. Folhinha, sábado, 2 de outubro de 2004. Folha de São Paulo. História. Antes das fábricas de brinquedo. No passado, bonecas, bolas e carrinhos eram feitos à mão. Antigamente não existiam máquinas para fazer esses brinquedos. Quando não existia fábrica de boneca e de peão, os pais foram artesãos dos brinquedos dos filhos, em diferentes períodos da história. Muitos e muitos anos atrás, no tempo dos castelos, crianças camponesas ganhavam brinquedos confeccionados em casa. Meninas e meninos trabalhavam com a família e seus brinquedos eram relacionados ao trabalho dos pais. Já a nobreza, para preparar os filhos para a cavalaria, presenteava as crianças com cavalinhos de pau ou soldados de madeira, geralmente feitos por artesãos da época. Alguns séculos depois, uma mudança radical no modo de produzir tudo o que as pessoas usavam no dia a dia provocou uma revolução no mundo. Ela foi batizada de Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra e de lá espalhou-se para outros países. Objetos que antes eram feitos manualmente passaram a ser produzidos por máquinas, em fábricas e em grande quantidade. O mesmo ocorreu com a indústria de brinquedos. No Brasil, até 1930, a maioria das crianças brincava com boneca de pano e carrinho de madeira, feitos por adultos da família ou em oficinas. As famílias ricas importavam para seus filhos bonecas de porcelana e carrinhos de lata da Europa. Com o uso do plástico em brinquedos, bolas, carros e bonecas industrializadas ficaram mais populares entre as crianças. Daí para brinquedos com chip, botões, controle remoto, foi um pulo. Então vejam bem, gente, antigamente, há muito tempo atrás, as bonecas eram feitas por artesãos. O que são artesãos? São aquelas pessoas que constroem as coisas com a própria mão. Então os carrinhos, eles eram feitos de madeira, as bonequinhas eram feitas de pano. Pergunta pro papai e pra mamãe se eles já tiveram um brinquedo desse jeito. Tá vendo? Muitos papais e mamães ou já tiveram ou já viram bonecos feitos dessa forma. Hoje em dia já está tudo industrializado. Eles mandam a forma da boneca para a máquina e a máquina vai e faz um monte de boneca igualzinha. E os carrinhos também. Lá na página 40, nós vamos fazer um diálogo com o texto. Na questão número 1 está escrito: de onde foi retirado esse texto?
Para vocês descobrirem a resposta, voltem lá no textinho da página 39 que a gente acabou de ler. Tá escrito de um jornal, de uma revista em quadrinhos, de um conto de fadas, certo? Como você fez essa descoberta? Eu quero que vocês me falem as várias justificativas que vocês utilizaram para descobrir de onde foi tirado esse texto. Se esse texto tivesse sido tirado de uma revista em quadrinho, ele ia ter vários personagens desenhados, não é mesmo? Na outra questão, está escrito assim: para quem você acha que esse texto foi escrito? E por quê? Eu quero que vocês me falem o que vocês acham. Se esse texto foi escrito para uma criança, se esse texto foi escrito para um adulto. Lembrem-se que para escrever um texto para uma criança, a gente usa muitas palavras lúdicas, muitas palavras fáceis da criança entender. Para a gente escrever um texto para os adultos, a gente usa palavras mais complexas, mais difíceis. Então leiam lá o textinho e me falem. Observe a palavra escrita acima e à esquerda do título. A palavrinha está escrita lá em vermelho. É a palavra história. Que história esse texto conta? Sobre o que esse texto está falando? Ele está falando somente sobre brinquedos? Ele está falando somente sobre indústria de brinquedos? Ele está falando somente sobre artesãos? Sobre o que o texto está falando? Vocês vão escrever aí para mim e vão me mandar. Essa história é real ou não? O que vocês acham? Número 3. O texto traz informações sobre a origem dos brinquedos. Escreva aquela que você achou mais interessante. Então, qual é a informação que você achou mais interessante? De onde vêm esses brinquedos? Como eles são fabricados? Tudo isso eu quero saber. Na página 41, questão número 4, está escrito assim: o texto diz que quando não existiam fábricas de brinquedos, os pais eram os próprios artesãos para os seus filhos. Explique com as suas palavras como você imagina que esses brinquedos eram feitos. Cada um vai parar e vai pensar, vai usar a cabecinha e vai me dizer: como vocês acham que esses brinquedos eram feitos? Como vocês acham que eles eram produzidos? Como que os pais poderiam fazer brinquedos naquela época se, por exemplo, eles não tivessem um pedaço de madeira? Ou se eles não tivessem tecido para fazer as bonecas? Tem uma série de formas diferentes que a gente pode fazer. Eu quero que vocês me contem aí nesse dever. Número 5. Pinte apenas aqueles brinquedos que os filhos dos nobres costumavam ganhar dos seus pais. Então, vocês se lembram lá no texto que a gente falou que os nobres presenteavam seus filhos? Vamos lá? Pintem aí. Uma dica, são só 2 brinquedos que vocês vão pintar, certo? Por que vocês acham que eles ganhavam esses tipos de brinquedo? Também essa resposta está lá no texto. Lá no texto está falando por que os nobres presenteavam seus filhos com esses tipos de brinquedo. Na questão número 6, está escrito: leia novamente o final do texto. Vamos ler lá? As últimas linhas. Com o uso do plástico em brinquedos, bolas, carros e bonecas industrializadas, ficaram mais populares entre as crianças. Daí, para os brinquedos com chip, botões e controle remoto, foi um pulo. Voltando lá na questão. O que você entende pela expressão foi um pulo? Ela está querendo dizer tudo aquilo que levou muito tempo para acontecer ou tudo aquilo que aconteceu muito rápido? Vocês vão marcar um X aí na questão certa. Na página 42, quer conhecer outros brinquedos do tempo do vovô e da vovó que são divertidos até hoje? Então complete a cruzadinha consultando o banco de palavras.
No final da página 42, nós temos aí um banco de palavras com 4 letras, ioiô e taco, com 6 letras, peteca, carrinho de rolimã e Marias, 5 Marias, com 7 letras, bambolê, com 8 letras, bilboquê e patinete, com 9 letras, marionete, barquinho de papel, com 10 letras, estilingue, figurinhas, panelinhas. No livro de vocês tem todas as imagens dessas palavras que a tia Dani acabou de ler para vocês. Para vocês conseguirem responder a cruzadinha, é só vocês consultarem tanto as imagens como o banco de palavras, certo? Eu sei que dessa vez foram várias questões para vocês fazerem, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver todas elas. Tirem foto, mandem para a tia Dani, que eu vou ficar aguardando. Um beijo bem grande e até a nossa próxima videoaula.